Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Bruno Hollenberg, eu sou enfermeiro e advogado. Eu estou falando agora com vocês com o maior prazer. É um prazer estar aqui nesta palestra, dando essa palestra para vocês, nesse congresso. E é importante demais falar sobre as questões legais, éticas e também judiciais que envolvem a estética na enfermagem. É um prazer falar sobre enfermagem, muito mais prevenir problemas. Estamos diante de certos cenários em que a enfermagem pode sim se prejudicar, tanto em questões judiciais como em questões no conselho, simplesmente porque não teve a orientação correta. E eu quero falar com vocês sobre a enfermagem estética e o direito. É importante a gente tocar nesse ponto, falar sobre a enfermagem estética e o direito, porque eu não vou falar sobre leis, sobre legislações, mas sim o caminho que você precisa para atuar de forma segura no seu negócio, para que você possa entender o básico para atuar seguro na estética, ok? Vamos começar então, bem no início, né? O que é enfermagem estética? A enfermagem na estética ela é baseada na nossa lei do exercício profissional, 7.498. Importante falar para vocês o seguinte, que a nossa lei do exercício profissional diz que o enfermeiro ele é privativo dentro da equipe de enfermagem a executar procedimentos com maior complexidade, procedimentos de maiores complexidade. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem também pode trabalhar lá na sua clínica de enfermagem com você, mas procedimentos com maiores complexidades somente o enfermeiro pode fazer, tá? Ele é baseado também na resolução 529 de 2016 e 626 de 2020. Muitas pessoas acham que a 529 foi revogada de 2020, que é a 626. Não foi. Ela foi apenas alterada no artigo 1º em relação ao rol de procedimentos e também o que foi revogado foi o anexo, onde tratava de diversos procedimentos. Ali sim, ali foi revogado. Isso acaba trazendo uma confusão, atrapalhando sim o profissional quando ele vai atuar, porque acaba esquecendo, perdendo algumas informações que estão lá na resolução 529 de 2016. E falando sobre decisão judicial, olha só, eu falei sobre lei, que é a lei do exercício profissional, falei sobre as resoluções, né, que estão dentro do conselho, dentro do teto do nosso Conselho Federal de Enfermagem, e agora falando sobre decisão judicial. Então, temos dois processos judiciais em andamento, no qual tramitam em vara federal, onde é questionamento da validade ou não da resolução que permite à enfermagem atuar. Sabemos que a resolução 529 ficou suspensa por decisão liminar de um desses processos. E o que ocorreu em 2020, quando o juiz, ao analisar a questão de provas no processo, ele analisou agora, vamos ver o que vai ser produzido de provas. Ele pergunta para as partes, no caso, perguntou para o conselho e perguntou para os autores do processo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou de Dermatologia, que é um dos autores de um dos processos, que eu não me lembro, um CFM é autor também. O que acontece? Qual é a prova que a parte quer produzir dentro desse processo? E ali ele toma uma decisão, que se chama de decisão interlocutória, uma decisão no meio do processo. Ele fala o seguinte, analisando os pedidos também do Conselho Federal de Enfermagem, ele autoriza alguns procedimentos para serem realizados pelo enfermeiro e suspende outros. Bruno, quais procedimentos estão suspensos por decisão judicial? Um dos procedimentos que estão suspensos é a depilação a laser. Depilação a laser na enfermagem, a laser terapia também está suspenso, não pode na estética, tá? Outro fato importante, ele fala o seguinte, olha, tirando esses procedimentos, o enfermeiro esteta, ele pode sim atuar mediante a sua autorização pelo Conselho Federal de Enfermagem. Bacana. Então, o Conselho Federal de Enfermagem publicou uma resolução
logo em seguida, em 2020, que é a 626, no qual ele altera o artigo 1º da 529, como eu falei, e traz lá um rol específico de procedimentos, no qual o enfermeiro pode fazer. Você pode ler também depois com mais calma. Pode tirar foto aí da decisão judicial e ler com mais calma. Então, na prática, o que isso reflete na prática mesmo? Primeiro ponto, não posso executar o que é privativo ao médico. O que é privativo ao médico, por exemplo, Bruno? Privativo ao médico é procedimento cirúrgico. O enfermeiro não pode fazer procedimento cirúrgico, tá? Então, é uma das coisas que estão proibidas. Sempre esteve, desde quando, né, a nossa lei não permite executar procedimento cirúrgico, e até mesmo o Código de Ética diz que é proibido. Bem, não posso executar o que está suspenso por decisão judicial. Então, temos duas proibições. O que está suspenso por decisão judicial e o que a lei diz que eu não posso executar, o que é privativo ao médico, tá? Que está lá na lei do ato médico. Bacana, legal. Então, nos demais casos, não há impedimento do enfermeiro atuar. Quais são esses casos? Por exemplo, botox, preenchimento, tá? São dois casos que sempre perguntam. Não há impedimento legal, nem há impedimento judicial. Então, não há qualquer impedimento para atuação. Inclusive, existem vários conselhos se manifestando através de pareceres técnicos, dizendo o seguinte: o enfermeiro capacitado, com pós-graduação registrada, que veremos a seguir isso, ele pode atuar, sim, com botox e com preenchimento, tá? Bacana. Então, isso na prática, o que a gente conversou. Quero atuar na estética. Tem requisitos. Você precisa preencher alguns requisitos. Dentre eles é ter uma pós-graduação registrada no Conselho no Conselho Regional de Enfermagem, da sua jurisdição, com 100 horas práticas, tá? Não são cursos livres. Essas 100 horas práticas, elas devem vir lá no histórico da pós-graduação. Bruno, a minha pós-graduação é EAD, é online. A teoria toda é online. E aí, o que eu posso fazer para essa minha pós-graduação ter validade? A faculdade, a pós-graduação que te dá a pós-graduação, ela tem que colocar as horas que você executou da prática lá no histórico. Você vai pegar a declaração de onde você fez a prática, e leva lá na pós-graduação. Ó, eu fiz a prática e tal. Eu quero que esteja no histórico. Isso é importante que você veja antes de começar a sua pós-graduação. A maioria das faculdades que fazem a pós-graduação online, o que elas falam? Olha, vários profissionais fazem pós aqui, odonto, biomedicina, e algumas não precisam ter prática. Então, por isso que eles falam o seguinte, que não precisa ter prática, porque há determinadas profissões, é uma pós-graduação multiprofissional e tudo mais. Só que, para você registrar no conselho e poder atuar de forma legal, tem que estar com essa pós com 100 horas práticas, tá, ok? Então, é ótimo você prestar atenção antes de começar a sua pós-graduação, tá? Pós-graduação lá de censo, tem que estar certificado lá, cadastrado no EMEC com a pós-graduação válida, tá? Não precisa de autorização, desde que preenchidos os requisitos da carga horária da pós-graduação. Está capacitado através de cursos e treinamentos. Isso está lá na nossa resolução 529. Está dizendo que você, para atuar, você tem que ter capacidade técnica, conhecimento científico, saber o que você está executando, estar atualizado. Você, hoje aqui, no Congresso, você participando deste Congresso, você está se atualizando, você está se capacitando, você está moldando o profissional que vai estar habilitado para atuar na estética, de acordo com as normas vigentes e cogentes também do Conselho, obrigatórias do Conselho, tá? Atuar conforme as diversas normas, tanto do COFEM quanto normas legais. Isso eu vou falar mais adiante. O COFEM ele dita normas através das resoluções que devem ser seguidas por todos os profissionais.
Isso quer dizer o seguinte: quando você não executa, quando você não atende a determinação de uma resolução, você está com uma infração a esta resolução e você pode sofrer um processo ético, que muitas vezes é coisa boba, que o profissional acaba deslizando por falta de conhecimento. Como, por exemplo, muitos profissionais terminam a pós-graduação e terminam a pós-graduação tranquilamente, pegam o seu certificado, pegam o seu material da pós-graduação, pega lá e coloca na salinha, bota lá num quadro e não vai no conselho para registrar. Não registrou, não está atuando de forma conforme as normas do conselho. Você precisa registrar essa pós. É um exemplo. Quanto às normas legais, as normas das resoluções da Anvisa são umas também, mas falando legal de legalidade de lei, por exemplo, não observar as normas que tem lá no Código de Defesa do Consumidor. O seu consumidor, o seu paciente é um consumidor e você é um prestador de serviço. Então, você precisa estar atento. Então, você seguiu todos esses caminhos, terminou a sua pós-graduação e você quer começar a trabalhar. Lógico, você investiu tempo e dinheiro, você precisa ter um retorno e você quer começar. Então, as pessoas ficam perdidas. Como é que eu vou começar a trabalhar? E abrir um negócio, abrir uma empresa, abrir uma porta e começar a trabalhar em si é muito complicado. Muitas pessoas falam do empreendedorismo como uma ótima saída. É sim uma ótima saída, mas você não vai ter estabilidade no início. Tudo no início é complicado. Vemos as histórias das empresas que seguiram um caminho para não falir. Seguiram um caminho de atendimento, de estudo, de preparo, de questões jurídicas, para não falir, para não fechar a porta. E você precisa entender isso. Por que eu estou falando isso? Muita gente quer logo abrir uma sala, colocar uma placa lá de fora e falar: sou enfermeiro esteta, tenho a minha clínica de estética e quero atender. Pronto, não é assim que funciona. Tá? Primeiro, são vários gastos, são vários requisitos, são vários problemas para você abrir um espaço. Tanto nas questões da prefeitura, de bombeiro, de vigilância, de conselho, e o gasto que você precisa ter. Contratar um contador, verificar a situação do seu espaço, fazer os contratos, pagar taxas. Isso tudo é gasto. Fora comprar material, investir em propaganda, investir em marketing. Isso é complicado. A maior dica que eu dou para a abertura em si é a pessoa sublocar um espaço. Uma sala, um consultório dentro de uma clínica multiprofissional, por exemplo. Ou então, você sublocar horários. Você vai estar naquela sala, mas vai estar em horário de dias. Por exemplo, segunda, quarta, sexta, ou só durante o sábado, tá ok? Isso é um caminho que você primeiro vai analisar aquele espaço. Aquele espaço, ele comporta o que eu posso atuar. O KNAI, você tem que olhar o KNAI daquele alvará, daquela empresa, daquela empresa, aquele CNPJ, o que ele pode fazer ou não. Lá na prefeitura, o que ele está cadastrado para fazer, na vigilância, o que ele está cadastrado para fazer. Isso é importante para você poder atuar de forma segura, mesmo sublocando os horários, tá? Você pode trabalhar para outros profissionais. É um começo, você começa a aprender como é que você vai ter gestão do seu espaço. E você pode abrir o seu próprio espaço. Então vamos dar uma visão para abrir o seu próprio espaço. O enfermeiro, desde 2018, ele tem a possibilidade de abrir um consultório e uma clínica de enfermagem. A diferença básica entre um e outro é o seguinte: no consultório, você pode até ter outro enfermeiro, por exemplo, para dividir, mas não pode ter nenhum vínculo entre vocês, de nenhuma forma. Ele ser subordinado a você ou dividir paciente, isso não pode ter. Ele pode atender nos horários dele e você no seu. Na clínica, não. Você pode ter vários empregados, você pode ter um paciente que é atendido por vários profissionais, o médico, um fisioterapeuta, nutricionista. É uma grande diferença. Na clínica, você paga taxas e também tem que ter RT. Já no consultório não precisa ter RT e não paga taxa. Outra questão também é o seguinte: no seu consultório, você pode ser com seu CPF. Você não precisa abrir um CNPJ, você não precisa abrir empresa.
Então, na clínica, você vai registrar a empresa lá no Corém da sua jurisdição, na jurisdição onde você vai atuar. E o consultório não, você vai cadastrar lá no seu consultório através do seu CPF, tá? Através do seu CPF. Então, eu quero abrir um espaço, eu quero saber o primeiro passo, eu já decidi o que eu vou fazer, já decidi que eu vou abrir meu próprio espaço, vai ser uma clínica, vai ser um consultório. Como é o primeiro passo que eu tenho que dar mesmo? O primeiro passo é você... Eu coloco ir ao Conselho Regional de Enfermagem, mas essa ida ao Conselho Regional de Enfermagem, ela pode ser virtual, através do site do Conselho. Você vai entrar na sua plataforma digital lá do seu Conselho, no Corém Online, por exemplo, o nosso Corém aqui do Rio de Janeiro, é logo no início do site Corém Online, mas você estando em qualquer estado do Brasil, você pode também olhar no seu site, tem lá, você vai ver o seu cadastro, a eleição, se você tem algum processo ético e se você também tem os seus dados cadastrais atualizados e mais, se você não está devendo ao Conselho alguma anuidade. Se você estiver de alguma forma irregular, você não vai conseguir registrar a sua empresa, o seu consultório, sua clínica lá no Conselho. Olha o problema. Por que esse é o primeiro passo? Imagina só, a pessoa já começa a empreender e fala, vou alugar um espaço, achei o espaço ideal, você aluga um espaço, paga os 3 meses de calção, então faz um seguro calção, você movimenta, compra material, já começa a contratar, começa a ver isso e aquilo, e você não pode registrar. Sabemos que uma porta aberta já começa a gastar dinheiro, é condomínio, é vários gastos que tem um espaço. Então você precisa estar tudo pronto para começar a trabalhar. Em regra, demora mais ou menos 30 dias para você deixar tudo pronto para começar a atuar. Em regra, tudo com o conselho, com a prefeitura, com os bombeiros, com a vigilância sanitária. Então, você tem que ter uma régua aí de tempo para se preparar. Imagina só, tudo pronto e o conselho não autoriza você a registrar o seu consultório, a sua clínica, por um deslize teu de não ir ao conselho. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo para abrir um espaço é ir à prefeitura. Você quer abrir no município tal, vai à prefeitura e pergunta, olha, eu quero abrir um espaço, quero saber quais são os requisitos que vocês têm. Cada prefeitura ela tem uma certa diferença para um para outro. Você pode também, eu aconselho a fazer isso, a contratar um contador. O contador vai fazer todo o processo de abertura na prefeitura, em vigilância, bombeiros, mas se você quiser, você vai na prefeitura e ia ver o que você pode, o que você não pode. Pega uma cartilha na prefeitura, algumas prefeituras já tem uma cartilha, a lista de documentos do que você vai precisar. Você pode ir na vigilância, ver os requisitos que uma vigilância a outra pede. Por exemplo, se a vigilância daquele município ela é aquela vigilância que cobra responsável técnico, mesmo se for consultório. Algumas vezes, o fiscal vai lá e cobra responsável técnico em consultório e sabemos que não precisa, mas eles cobram porque vê certos procedimentos e fala que precisa ter um responsável técnico. Tá? Esse é um segundo passo que pode parecer infantil, bobo, mas vale muito a pena. Terceiro passo, procurar um imóvel correto para abrir o seu espaço. Bruno, tem uma casa grande, fica bem localizada, as pessoas já sabem que eu moro ali, eu tenho um espaço na minha casa que eu quero fazer de clínica, eu posso? Olha, analisa aqui. Se você for pegar uma parte da sua casa para fazer de clínica, ela tem que ter possibilidade de ter um espaço, uma recepção, de ter um banheiro, de ter um espaço, uma área crítica para atendimento, que tenha a possibilidade de colocar uma pia, tudo isso dentro do seu espaço. Agora, ela não pode comunicar com a sua casa. Não tem que ter passagem para a sua casa. Ela tem que ter um espaço direto para a rua. Não tem que ter comunicação com a tua casa, tá? Então, o teu espaço não pode comunicar com a sua casa. Quarto passo. Perdão, voltando para o imóvel. Então, você vai ver o imóvel, você vai procurar lá no prédio. Olha, eu vi um prédio bacana, legal, um prédio bem localizado, um aluguel bacana, condomínio legal. Você vai ver se aquele prédio existem outras salas que comportam o que você também está fazendo, porque fica mais fácil, porque ali você vai poder abrir, por exemplo, uma clínica de estética.
e pergunta se no prédio, você pode perguntar com o síndico do prédio, se já tem um contrato de manutenção de ar-condicionado, se isso for central, ou se o prédio já tem uma empresa que coleta lixo, que muitos prédios já contratam uma empresa para coletar lixo, os seus resíduos do seu negócio. E você não precisa gastar dinheiro contratando uma empresa para recolhimento de resíduos. Olha só o gasto que você não vai ter com o recolhimento do resíduo, tá? Quarto passo, contratar um contador. Você viu toda aquela estrutura, você já foi na prefeitura, você viu o que você pode e não pode. O contador, eu sempre falo que você tem que contratar um contador específico para a estética. Não adianta contratar qualquer contador. Você precisa contratar o contador certo. Por exemplo, você não pode ter MEI. Esquece MEI. MEI não pode. Bruno, qual a empresa que eu tenho que abrir? Você precisa ver com o contador o quanto que você vai ter de aporte, qual a melhor empresa para a situação que você vai ter, se você vai ter funcionário ou não. Tá? É importante você ver isso. Não é só isso. Você não tem empresa, você não tem CNPJ, mas você vai prestar serviço, você precisa pagar imposto, ISS para o seu município. Muita gente que atua até mesmo em domicílio, aqui não estou falando de estética, em domicílio, atendendo em domicílio, e não paga imposto, sabemos que tem que pagar. Atuou no município, está prestando serviço, tem que pagar imposto. Então, ISS, o contador vai te dar uma luz de carnê-leão, de livro caixa, tudo isso, para você começar o seu negócio com as rodas dentro do pneu, para não ficar trocando pneu no meio do caminho. E isso é importante para você, tá? Quinto passo que eu coloco aqui, preparar os seus documentos. Lógico que eu estou colocando só 5 passos, são vários passos para ter a abertura, mas preparar os seus documentos, o que é isso? Isso aqui reflete muito na sua organização da sua estrutura. Você tem que ter uma pasta sanitária no seu espaço. O que quer dizer isso? Você tem que ter uma pasta para organizar todos os documentos. O manual de rotinas e procedimentos. O que mais? Você precisa ter os protocolos, PGSS, os contratos de manutenção, a papelada toda que você vai ter. Por exemplo, você vai trabalhar com materiais que precisam de geladeira. Você tem que ter o controle de temperatura da geladeira. Você tem que ter a tabela da sua limpeza de geladeira. Você tem que botar onde? Na sua pasta sanitária. Quando o fiscal da vigilância chegar, até o fiscal também do conselho chegar no seu espaço, ele vai pedir a pasta sanitária. Ele vai pedir os documentos. Você não precisa ficar correndo atrás de documentos. Alvará de funcionamento, RT, você tem que ter o CRT, onde que ficam esses documentos? Vai ficar no mural, lá na recepção do seu espaço. Eles vão ter que ficar lá, expostos. O alvará da vigilância, o alvará dos bombeiros, as plaquinhas que você pode botar para não fumar, agora na pandemia, né? Use máscara, o livro de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, tem que ter uma cópia lá no seu espaço. Olha quantos detalhes que você precisa ter. Agora, a pasta sanitária, os documentos lá, te organizando o seu funcionamento, é uma saída excelente para você não ter problema. Bruno, não tem todos os protocolos. Você precisa ter todos os protocolos do que você vai fazer, desde a lavagem das mãos até um procedimento com os injetáveis que você vai ter no seu espaço, ok? Contratos e termos. Agora, a gente passa por outro tópico. As pessoas confundem contratos e termos com documentos. Eu gosto de separar esses dois elementos. Vamos lá. Contrato e prestação de serviço. O que é isso? É aquele documento no qual você vai ser contratado, você vai colocar num papel o que você vai prestar para essa pessoa, o que você não vai prestar de serviço. Os horários. Se você pode remarcar, até quando você pode remarcar, até quanto de porcentagem que você devolve, os horários de atendimento. Se, por exemplo, se a pessoa desmarcar, quiser remarcar no sábado você não atende, até quanto tempo você devolve o dinheiro, no caso de desistência, a pessoa pagou todo o procedimento, até quanto que eu posso devolver? Isso tudo tem que estar no contrato de prestação de serviço. A anamnese é a regra, que a anamnese seja
o que vai fazer com que você aceite o seu cliente ou não. Porque é ali que você vai colocar no papel como é que ele está chegando para você. Mais para frente, você tem uma avaliação como é que está saindo do seu espaço. Eu estou falando aqui as questões jurídicas, lógico, né? Não as questões técnicas. A anamnese salva muito o profissional, até mesmo quando o seu cliente, o seu paciente, vai questionar alguma coisa que aconteceu no seu espaço. Prontuário, lei. Prontuário tem que existir. Prontuário tem que ser organizado de maneira clara, limpa. Você não pode deixar esse prontuário de maneira que alguém possa pegar, ver o que está escrito, ele é sigiloso. Somente o seu cliente pode pegar esse prontuário, pode ver. Tudo tem que estar evoluído, descrito no prontuário. São diversos termos que você vai usar. Por exemplo, termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? Muito se fala de TCLE, termo de consentimento. O termo de consentimento nada mais é do que um binômio. Você ensina, você esclarece para a pessoa, você dá informação para ela, ela entende o que ela vai passar, os riscos que ela vai passar, e ela aceita. Consente com aquilo ali que ela vai passar. Pode dar problema? Pode, mas eu estou informada sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. Assinou. O termo de consentimento livre e esclarecido é um termo que te dá liberdade para não ser processado? Não. É um termo que te garante uma boa defesa e manifestação perante o paciente, o conselho e também as outras esferas. Termo de orientação pós-procedimento é um termo que você orienta o paciente após o tratamento. O paciente fez todo o tratamento. Ele pode praticar esporte, ele pode pegar sol. Então, você vai colocar tudo o que ele pode fazer. Tá? Termo de uso de imagem. Eu vou publicar uma imagem, uma foto do que o paciente passou no meu tratamento. Ele chegou de uma maneira, está saindo de outra maneira. Eu vou ter que publicar isso, né? Uma captação de cliente é devida, você pode fazer isso, o conselho permite. Então, primeiro, termo de uso de imagem específico para tudo. Local que você vai postar, rede social que você vai postar, tá? Termo de recuso de tratamento. O paciente não quer mais tratamento. Você pode usar vários nomes, mas a ideia do termo é você falar para o paciente os riscos de parar e ele tem que aceitar. Tá? Pode ser um documento, você citar outro nome, mas a ideia é essa. Parou o tratamento? Olha, saiba que pode acontecer isso, você não pode chegar no esperado e pronto. Lógico, existem vários outros termos, vários outros contratos que você pode usar, contrato de sublocação, contrato de parceria, contrato com modelos da sua clínica para você postar. Então, tudo é analisado ponto a ponto. Só quero abrir os teus olhos para você não abrir um espaço somente com um ou dois documentos. E você não precisa ter um livro escrito, né? 10, 5 folhas. Pode ser sucinto, mas tem que ser especificado para cada detalhe do que você vai atuar. Publicidade. Estamos chegando em um ponto que a rede social entrega muito o profissional. E muitas vezes, por achar que o conselho não bate na porta, o conselho não vai até o profissional, eu posso postar qualquer coisa. E não é bem assim. A publicidade, muitas vezes, ela entrega o profissional em outro problema. Como isso? O conselho recebe uma denúncia que o profissional está trabalhando de maneira errada, postando uma foto antes e depois, e o conselho vai lá, olha, antes e depois pode, mas a bio dele está errada, ele está postando uma coisa ali que não é, por exemplo, especialista em estética. Aí vai no seu prontuário no conselho, você não registrou após em estética. A publicidade é entregador de profissional, tá? Então, o cliente te encontra através da publicidade, mas também o conselho te encontra através da publicidade, e as pessoas que mais fazem denúncia ao conselho do profissional através da publicidade não é o seu cliente, e sim outros profissionais. Então, na publicidade, ela é medida, né, pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela Resolução 554 de 2017. Pelo Código de Defesa do Consumidor, é o seguinte: você tem que informar o consumidor da maneira exata sobre o produto ou o serviço no qual você vai prestar. Por exemplo, propaganda
enganosa e propaganda abusiva. Você fala que faz 3 sessões, 4 sessões, na verdade, você só faz só 2. E você enganou o seu consumidor para ele ser atraído e fechar um negócio com você. Propaganda enganosa também pode sofrer uma penalidade no Procon, a gente vai falar mais à frente. Só que o COFEN, ele fez uma resolução para o quê? Para normatizar a rede social. É uma resolução que ela é geral, não é específica para o profissional que tem uma empresa, que tem um negócio. Não, é geral, para quem trabalha em um hospital, para quem tem uma empresa. Então tem que ter um cuidado com certas coisas, tá? 2 cuidados fundamentais, com autopromoção e sensacionalismo. Os 2 são vedados, são proibidos pelo Conselho. A autopromoção, como o nome já diz, né? Você vai se autopromover, você vai utilizar entrevista, informações ao público, publicações de artigo com forma de algumas coisas, tá? Isso vale na rede social. Não é só Instagram, não é só Facebook, pode ser placas também lá no seu espaço, pode ser outdoors, pode ser bus door, pode ser seu site, pode ser YouTube, tá? Forma intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear exclusividade de métodos, prometer resultados, angariar clientela, fazer concorrência desleal. Nós temos, por exemplo, Botox Day, nós temos semana disso, desconto disso, colocar o preço, falar que o seu tratamento é melhor. Quando você coloca um preço, você angaria clientela desse jeito e faz concorrência desleal com outro profissional. Tudo que vai mercantilizar a profissão da saúde não pode. O que você precisa fazer é informar o paciente, deixar os benefícios e fazer com que ele venha até você, tá? Sensacionalismo, a divulgação publicitária de maneira de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada. Quer ver um exemplo? Antes e depois, pode, é liberado. Você pode postar o antes e depois, desde que você tenha um termo de uso de imagem, como eu já mencionei. Agora, já viram aqueles Instagrams que só tem antes e depois? Olha só, procedimentos consagrados, feito de maneira exagerada. Pode-se entender que o antes e depois é de maneira exagerada e pode dar problema para você, como sensacionalismo. Utilização de mídia pelo profissional de enfermagem para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. Há pouco tempo, tivemos na pandemia várias publicações sobre ozonoterapia via retal que estavam curando Covid. Vimos várias. Isso não tinha comprovação. Então, pode entrar como sensacionalismo. Apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente de enfermagem. Aquelas publicações com saída de sangue, com parto, é um exemplo muito comum, aquilo ali não tem que ficar na rede social. Então, pense ali um procedimento que você vai fazer, uma agulha entrando na pele, talvez para a gente que já está acostumado com isso é pouco. Mas para a pessoa que está passando ali na rede social, que ela não tem o interesse de comprar, de fazer nada, e ver aquela situação ali, pode causar um choque, e aquilo ali, ele é proibido. Muita gente usa? Usa. Tem que ter só um cuidado, um bom senso em relação às fotos e os vídeos. Problemas. Eu quero terminar com esse tópico de problemas. Você pode estar perfeitamente adequado com o seu espaço, mesmo assim ter algum problema, tanto judicial, tanto ético, tanto com o Procon, tanto com a vigilância. A vigilância pode receber uma denúncia, na maioria das vezes é assim, ela vai no seu espaço e você está lá com o seu descarpaque no chão, papel, não tem papel preso para poder as pessoas enxugarem as mãos, a pia, a lixeira não tem tampa, o papel não é um papel lavável, você tem na sua, não tem a recepção, como eu falei, visível, o seu CRT na recepção, no seu mural, você não tem a pasta, então tudo isso, você não tem pia na área crítica, o seu ar-condicionado está sujo, você tem uma pasta, uma área fechada, você tem utensílios jogados com poeira, com teia de aranha, isso a vigilância vai e pode estar uma multa até mesmo fechar o seu espaço, suspender a sua atividade. Judicial, você vai receber um processo judicial. Se o consumidor ficou insatisfeito com a técnica ou aquele contrato que você fez
teve uma quebra ali de confiança, ele achou que o valor, a devolução não foi o que ele gostaria de ter, que o valor cobrado foi errado, enfim, vários problemas que vão ser discutidos na via judicial. O PROCON, você fez uma propaganda enganosa, você lesionou o consumidor de alguma forma, fez uma prática abusiva, são diversas práticas abusivas, uma cláusula abusiva no seu contrato, esses contratos de modelos que a gente pega na internet, acontece, o órgão vai lá e te multa por causa disso, tá? O PROCON. E pode ter uma audiência também com o seu cliente lá no PROCON. E os problemas éticos, né? Junto ao conselho, como eu falei, você passar por todo o drama, por todo o aborrecimento, perda de tempo em ter um processo ético no conselho. Então, o que eu falo sempre é: atuar seguro só depende do profissional. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas, como todas as empresas que são sucesso, depende disso. De você olhar o seu espaço, você prevenir, prever e prover todos os meios possíveis para atender da melhor maneira o seu cliente e você estar na forma segura do seu atendimento. Esse bate-papo que eu trouxe para vocês é para alertar a sua atuação na estética. Vocês têm total possibilidade de serem sucesso na estética, mas a garantia de ter uma segurança jurídica depende de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para vocês.